Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na parte 3 do nosso estudo sobre trabalho e energia, né? Então, na aula de hoje, nós vamos concluir esse conteúdo falando, né, da forma mais geral da relação entre força e energia. Vamos descrever aqui como encontrar a força a partir do potencial. A gente já descreveu como encontrar o potencial a partir a energia potencial, né, a partir da força. E agora vamos encontrar a força a partir do potencial. Uma outra maneira de expressar ou de entender o que é força, né, em termos do conceito de energia e trabalho, tá bom? Além disso, a gente vai falar um pouco também sobre sistemas conservativos na forma como a gente consegue expressar isso num gráfico da energia potencial pela distância. E aí vamos entender o que são os sistemas conservativos, como é que isso aí aparece para nós num gráfico desses, tá bom? Então, é um conteúdo para a gente fechar, tá bom? É uma aula para a gente fechar o conteúdo, tá bom? De trabalho e energia. E vamos comentar também alguns exemplos, mas coisa bem breve, só para ilustrar os conceitos que a gente está considerando, tá bom? Muito bem, então vamos iniciar logo falando sobre cálculo da força a partir do potencial, né? A gente já entende como encontrar a energia potencial a partir da força, né? Só para relembrar, a energia potencial, né, num ponto x, aqui para um sistema unidimensional, tá bom? No ponto x é dado por menos a integral de x0 até um ponto x de f de x' dx'. Então, a partir disso, dessa definição, a relação entre energia potencial e força em uma dimensão, né, a gente pode extrapolar esse conteúdo aplicando, né, a inversa da integral, ou seja, o fato de du de x ser igual a menos f de x dx. Ou então, posso escrever que f de x é igual a menos du dx. Logo, vamos marcar esse resultado. Logo, nós temos aqui, olha, como encontrar a força a partir do potencial. Então, eu percebo que a força, antes entendida como o produto da massa vezes a aceleração, né? A massa é força lá nas leis de Newton, né? Pela visão da mecânica newtoniana, força igual a massa vezes a aceleração. Aqui nós entendemos que a força demonstra a relação entre a variação da energia potencial com a posição. Então, à medida que a energia potencial varia, né, à medida que você se desloca no espaço e você sente que a energia potencial está variando, é porque ali existe uma força atuando no sistema, ou atuando no corpo. Tá bom? Agora, de um modo geral, nós podemos escrever não apenas em uma dimensão, né? Aqui eu posso colocar em uma dimensão, tá bom? Mas eu posso escrever também num sistema tridimensional. No sistema tridimensional, posso escrever assim, olha, se F, a força F, aí eu vou colocar, se a gente tem aqui um F de R, né? Estamos agora no sistema tridimensional, eu posso escrever então como Fx, x chapéu, mais Fy, y chapéu, mais Fz, z chapéu. Então, podemos escrever a energia potencial como função de R, como sendo negativo da integral de R0 até R, ok? De F de R interno, F de R', né? Interno dr'. Ok? Então, no caso tridimensional, nós temos uma partícula, um corpo viajando no espaço, sofrendo a ação de uma força que pode atuar, ou tem componentes, né, como a gente escreveu aqui, ó, como tem componentes
nas três dimensões, tá bom? X, Y, Z. Então daqui, tomando a ideia logo acima, o que, que nós podemos ter? Nós podemos escrever, olha, como sendo du de R igual a menos F de R interno dr, né? Posso colocar assim, ó, interno dr, tá? Pronto. Ou seja, esse du, ele na realidade, ele vai ser dado aqui pelo produto interno, né, entre a força em 3 dimensões e o deslocamento em 3 dimensões, tá bom? Ou seja, o que, que nós vamos ter? Du, posso escrever assim, olha, du como sendo, aí vem, esse aqui vai ser o negativo de quem? De F interno dr. Quem é F? É Fx, x chapéu, mais Fy, y chapéu, mais Fz, z chapéu, tá? Interno dx x chapéu, isso aqui é o dr, né? Dx x chapéu mais dy y chapéu mais dz d chapéu. Isso aqui não é o índice não, tá? Isso aqui é um x, é uma letra mesmo aqui, tá? Não é um índice, viu? Pronto. Ou seja, isso aqui vai dar menos f de x dx, né? Ah, posso até melhorar, para a gente poder não esquecer de onde está vindo, fica igual, aliás, seguindo, fica du igual a menos fx dx menos fy dy mais, menos, né? Menos, aliás, menos fz dz. Assim, pela relação que existe entre a derivada de uma função de várias variáveis, né? Como a energia potencial U. Esse U aqui é uma função, a energia potencial aqui é uma função das 3 variáveis, x, y, z. Então, dessa forma, pela própria definição de derivadas parciais, nós vamos ter que f de x vai ser igual a menos a parcial de u em relação a x, f de y vai ser igual a menos a parcial de u em relação a y, e fz vai ser menos a parcial de u em relação a z. Ou seja, em outras palavras, né, podemos olhar para isso aqui, tá certo? Para isso aqui e escrever como sendo o negativo da parcial de u em relação a x. Esse aqui, negativo da parcial de u em relação a y. E esse pedacinho aqui, o negativo da parcial de u em relação a z. Tá ok? Então, para encontrar a força, né, em 3 dimensões, a força, a partir da função energia potencial, a gente basta calcular a derivada, né? Para encontrar a energia potencial, eu integro. Para encontrar a força, eu derivo. Então, vamos ver a aplicação? Um átomo dentro de um cristal está sujeito a uma forma potencial. Então, isso aqui é a energia potencial do sistema. Tá ok? Ó, a energia potencial do sistema é um meio de AX2 mais BY2 mais CZ2, onde A, B e C são constantes características do cristal. Aqui é uma forma de nós representarmos o cristal com uma rede, né, de átomos que vibram, tá? Então eles estão vibrando aqui, é uma rede, os átomos estão vibrando o tempo todo, e a energia potencial que governa tudo isso, olha, ele tem esse perfil aqui, tá bom? Em 3 dimensões, ok? Muito bem, então x, y, z são os componentes de deslocamento do átomo em relação à posição de equilíbrio, certo? Calcule a força que atua sobre o átomo. Então vamos lá. Como eu sei que a energia potencial, eu já percebo aqui, ó, que a energia potencial é uma função de x, y e z, então eu já imagino, né, que é a energia potencial, né? Então eu já imagino
que a força também tem 3 dimensões, é lógico, né? Vai depender de x, y, z. Vamos ver se é verdade. Então vamos lá, se f de x vai ser igual a menos a derivada parcial de u em relação a x, ou seja, vai ser menos parcial em relação a x de quem? De 1 meio, que multiplica ax2 mais by2 mais cz2. Então esse 1 meio aqui é constante, né? Eu só vou derivar, na realidade, só vou derivar derivada em x. Só vai me interessar esse termo aqui, ó, derivada em x, né? Os outros são constantes, a derivada da constante vai dar zero. Então isso aqui vai ser, podemos escrever, ó, como sendo 1 meio da derivada total agora, porque eu só vou considerar a parte em x, tá bom? Ax2, que vai ser 1 meio de 2ax, ou seja, cancela aqui, vai ser apenas ax, tá bom? Se eu aplicar a mesma coisa aqui para o y, derivada em y, como sendo menos a parcial de u em relação a y, nós vamos ter aqui a mesma coisinha que vai resultar em, olhando lá, ó, vai ser by, né? E o fz vai ser cz, não é isso? Não precisa nem fazer as outras derivadas, porque é tudo tranquilo, né? Tudo simples. Assim, a força F de R, ou seja, essa força F aqui é uma força de x, y e z, visto que R é R chapéu, é x chapéu, mais y chapéu, mais z chapéu, né? Isso aqui é quem? Então vai ser fx x chapéu mais fy y chapéu mais fz z chapéu. Tem um detalhe aqui que nós esquecemos, né? Que é o sinal de menos em todo mundo, né? Menos aqui e menos aqui. Aqui é menos e aqui é menos também. Ok? Pode esquecer o menos, né? Que o menos vem da definição da relação entre força e energia potencial. Logo, o que é que nós temos aqui, ó? Finalmente, logo, quem é a força? Vai ser igual a menos ax x chapéu menos by y chapéu menos cz z chapéu. Tá aqui o resultado. Então a gente percebe que é uma força que tanto na direção x quanto na direção y ou na direção z, ela varia apenas com a posição x, y, z, varia com a posição e é negativa. Significa que é uma força restauradora, não é? Uma força restauradora negativa e que ela depende linearmente com a distância. Portanto, é a cara, né? Tem um perfil aqui de uma força elástica, tá bom? Que obedece à lei de Hooke nas 3 dimensões. Então eu consigo entender quem é o papel do A, do B e o C. O A, o B e o C correspondem às constantes elásticas das molas, como a gente observa aqui, olha. As constantes elásticas das molas, aqui no esqueminha, ó. Então são constantes elásticas, a dureza das ligações, né, das ligações atômicas, nas 3 dimensões. Isso mostra que, de modo geral, num cristal, a ligação, né, a vibração dos átomos, mas a ligação, ela não é, a dureza da ligação não é a mesma no eixo X como é no eixo Y ou no eixo Z, tá certo? Então isso aí, o fato do A, do B e do C, no geral, não serem todos iguais a A ou igual a K, né, que é a constante elástica da mola, que a gente sempre costuma utilizar. Então isso mostra que existe uma relação, né, de anisotropia dentro do cristal, tá legal? Muito bem, então a partir disso, vamos explorar agora como a energia potencial, né, e a força podem ser, como é que a gente pode enxergar melhor essa relação num gráfico da energia potencial pela distância, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico, né, onde eu tenho um comportamento da energia potencial. Esse U aqui é um U de X, um sistema
unidimensional, nós estamos considerando aqui, tá bom? E o que a gente tem aí é que o valor de E é a energia total do sistema, tá? Então, à medida que o sistema se encontra, por exemplo, na posição x2, o que acontece? Se a energia total do sistema, é dado por se a energia total do sistema é dado a energia total é dado pela energia cinética mais a energia potencial, logo, o que é que nós temos em x2, por exemplo? Em x2 nós temos que apenas nesse ponto, ó, que apenas a energia total ela é igual à energia potencial. Os gráficos coincidem, então a energia total é igual à energia potencial. Logo, a energia cinética é igual a zero. No ponto x6 ocorre isso também. Em x6, a energia total é igual à energia potencial. Eles coincidem aqui, ó. Certo? Logo, a energia cinética também é zero. Em outras palavras, no ponto x2 e no ponto x0, se a energia cinética é zero naqueles locais, então o objeto encontra-se parado, é um ponto de retorno. Mas nas outras posições, perceba, eu vou marcar aqui, olha, em torno do ponto x4, a energia potencial é isso aqui, ó, esse aqui é o U. Agora, se a energia mecânica total é isso, então quanto vale esse pedacinho aqui? Quem é esse pedacinho aqui, ó? Quem é isso aqui? É a energia cinética. De modo que a energia cinética mais o U dá a energia potencial, a energia mecânica total. Então fica fácil reconhecermos no gráfico da energia potencial pela distância quanto vale, né, a energia cinética, e portanto eu tenho ideia do valor da velocidade. Quanto vale a energia potencial pela altura do gráfico da energia potencial pela posição, tá bom? E aí eu consigo ver também aqueles pontos onde o objeto está parado, como no caso dos pontos x2 e x6, tá? E quando é que o objeto está com velocidade máxima, quer ver? Observe agora o que acontece em x3. Vamos observar aqui o que acontece em x3. Ó. Em x3, o que é que eu tenho? Já em x3, que é esse ponto aqui, o que é que nós temos? A energia potencial, ela vale zero. Se ela vale zero, o que é que significa? Perceba que a altura da energia potencial está no zero. Ó. Se vale zero, então a energia mecânica, né, a energia mecânica total, ela é igual à energia cinética. Logo, esse E aqui equivale à energia cinética máxima. Então, lá no ponto x3, por exemplo, o objeto ele alcança a posição x3 com velocidade máxima, tá bom? E energia potencial zero. Então, voltando, vamos lá, entendendo o gráfico, né? Locais onde a energia total ela corta o gráfico da energia potencial, significa que a energia potencial ela é igual à energia mecânica total, portanto não sobra nada para ser energia cinética. Se não tem energia cinética, a velocidade é zero. Então ali são pontos onde o objeto está parado. Ou seja, são pontos de retorno, tá certo? São pontos de retorno. Então é como se fosse aqui uma montanha russa. Uma montanha russa pode muito bem representar ou personificar então, uma montanha russa ela pode muito bem representar um gráfico desse aqui. Olha, se eu soltar o carrinho aqui da posição, abandonar ele do repouso aqui dessa posição x2,
significa que se eu abandono ele do repouso, imagine só, velocidade inicial é zero, portanto não tem energia cinética, mas eu abandono ele aqui. Então a gravidade começa a puxar ele para baixo e ele passa a ter velocidade. Mas para ele ter velocidade, com essa energia E aqui, nessa altura total E, que está marcando aqui a energia mecânica total, para ele ter velocidade, ele precisa tirar essa energia de algum lugar, para ele ganhar energia cinética, para ele poder ganhar velocidade. Então ele começa a diminuir a sua altura, ou seja, diminuir a energia potencial, sobrando algo para cima que é a energia cinética. Então, à medida que ele vai caindo, aumenta o espaço dele para cima, representando a energia cinética, e diminui o espaço dele para baixo, que é o valor da energia potencial, até chegar no x0, no x3. No x3, ele vai fazer o que? Ele vai ter velocidade máxima, porque toda a energia mecânica do sistema, toda a energia do sistema já foi transformada em energia cinética. Por quê? Porque a potencial é zero. Então ele vem com energia cinética máxima, que é igual à energia mecânica total. E aí ele passa a devolver, ele passa a ganhar altura. Então, à medida que ele ganha altura, ele tinha uma energia cinética, ele passa a ganhar altura, então ele passa a diminuir de velocidade, porque aquela energia cinética total ele começa a transformar a energia potencial pelo ganho de altura. E aqui em cima ele vai ter uma velocidade menor do que no x4, ó, ele vai ter uma velocidade menor do que ele tinha no x3. Então ele vem, sobe, e aí depois ganha velocidade de novo, porque passa a perder energia potencial para ganhar energia cinética. Lá no x5 ele está com uma outra velocidade maior, mas ainda não é tão grande quanto lá no x3. E aí ele passa então a continuar o movimento, né, até chegar no ponto x6. Nessa altura, perceba, novamente ele transformou toda a energia cinética que ele tinha em apenas energia potencial. Se ele não tem energia cinética, ele para. A gravidade começa a atuar nele de novo, aí ele vem e faz o caminho inverso. Sobe aqui, desce e sobe. Então a gente percebe que esse movimento vai ficar sendo realizado sem forças dissipativas, tá bom? E aqui a gente está lembrando que nós estamos falando apenas de forças conservativas que estão atuando. Se não tem forças dissipativas, a energia mecânica do sistema vai continuar esse valor aqui constante, olha. No entanto, a energia mecânica total vai ficar se transformando conforme a posição em energia cinética e energia potencial. Tá bom? Então esses pontos x2 e x6, como a gente analisou aqui, que são locais onde a energia cinética é zero, são pontos de retorno, tá? São pontos de retorno, são pontos em que o objeto para e depois volta, para, então ele fica aprisionado ali dentro. Situações, sistemas desses, sujeitos à energia conservativa apenas, e com energia, veja, entre x2 e x6, a energia mecânica ela é maior do que a energia potencial. Sistemas onde a energia potencial é menor do que a energia total, a energia potencial é menor do que a energia total, esse sistema aí mostra que enquanto a energia potencial for menor que a energia total, essa partícula vai ficar aprisionada somente no espaço entre x2 e x6. Então a gente se refere a esse sistema como um sistema ligado, tá? É um sistema ligado. Por quê? Porque a partícula só está ali dentro. Para eu poder tirar ela daqui, eu precisaria aumentar o valor da energia total. O que acontece então se eu aumentar o valor da energia total? Vamos ver. O que acontece então se eu aumentar o valor da energia total? Eu vou colocar aqui, olha, por exemplo, um outro E. Vou fazer até tracejado aqui, ó, fazer aqui um outro E. Tá? Esse aqui é um outro valor de energia. Vou botar E'. Nesse caso, perceba, x2 não é mais o ponto de retorno, porque para essa energia E', o ponto onde a energia total E'
se iguala à energia potencial é esse ponto bem aqui, ó, que eu vou chamar de x2', tá bom? E ali, lá onde o gráfico, né, o gráfico da energia potencial foi encontrar o gráfico da nova energia total E', tá bom? Que é uma outra posição agora, vai ser um ponto x6', tá? Então perceba que antes eu tinha um intervalo, o meu intervalo aqui, olha, a partícula só ficava aqui, ó, entre isso aqui para o E, tá? Entre x2 e x6. Agora, aumentando a energia, o que é que nós vamos ter? Aumentando a energia total do sistema, ou seja, botando, como se fosse um carrinho aí na montanha-russa, botando um motorzinho, né? Ligando o motorzinho para poder dar mais energia. Por exemplo, né? Nesse caso, o intervalo agora aumentou, olha aí, ó. Esse aqui é referente à energia E', tá? Que dizer agora de um sistema que se eu diminuir a energia, vamos lá, eu vou trazer, não vou subir, não vou botar em E', não, vou botar em E2' aqui embaixo, ó. E2' aqui embaixo, tá? Esse aqui é o E2'. Nesse caso, nós vamos ter 4 pontos onde nós vamos ter a energia potencial igual à energia total, ou seja, pontos de retorno, porque a energia cinética vai ser zero. Esse ponto, então aqui significa que se o sistema estiver aqui, ele vai ficar aprisionado aqui dentro, ó. Ele não vai passar para nenhuma outra posição, ele fica entre esses dois pontos. Ou então aqui, ó, aqui e aqui, ele vai ficar aqui, ó, tá bom? Então, esses dois pontos de mínimo, né, são chamados de mínimos da energia potencial, tá certo? Esse ponto, deixa eu mudar aqui. Esse ponto aqui é chamado de mínimo local e esse é o mínimo, que é o menor de todos os mínimos, menor de todos os postos, é chamado de mínimo global, tá bom? Mínimo global. Então vamos visualizar isso aí. Vamos aproveitar uma animação de um aplicativo para a gente poder enxergar mais ou menos como é que funciona isso, né? Vamos dar atenção. Bem, pessoal, aqui a gente tem uma animação, né, do FET, né? E a gente vai utilizar para descrever como é que a gente pode visualizar o gráfico da energia potencial em função da posição. A gente já tem um skatista brincando aqui. E a energia potencial que a gente vai utilizar aqui é a energia potencial gravitacional, como modelo geral para as energias potenciais, tá? Muito bem, então vamos entender como é que funciona aqui o FET, né? Esse aplicativo aqui. Aqui eu tenho a skatista que eu vou colocar aqui, por exemplo, na altura 2 metros, tá? Então faz de conta que esse 2 metros aqui vai ser energia que eu vou abandonar do repouso, né? Abandonar esse skatista, ó. Tá legal? Mas eu posso também colocar ela em outras alturas, por exemplo, olha, aqui na altura 5 metros, né? E ela vai realizar o movimento lá, tá bom? Muito bem, aqui à esquerda a gente vê o gráfico da energia potencial, tá? Variando, a energia potencial em azul, a energia cinética em verde e a energia total é a soma dos dois, tá? A gente percebe aqui que a energia total se mantém constante. Vamos ver aqui. Tentar aumentar um pouquinho aqui, olha, se mantém constante lá. Mas energia potencial e cinética variam, tá? Depois a gente vai entender como é que funciona isso. E aqui à direita a gente vê, por exemplo, olha, a rapidez, a velocidade com que a skatista se desloca, tá bom? Tá certo? E outras funções que a gente não vai considerar agora. Aqui a gente pode escolher também os diversos tipos de trilha, tá bom? Diversos tipos de energia potencial. Então, inicialmente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abandonar aqui, pegar aqui a nossa skatista, né? Nós vamos ver o que tipo de movimento, deixa eu dar um movimento, quando eu abandono aqui da posição inicial, tá? 2 metros. Então aqui eu estou abandonando do repouso, portanto, a gente percebe, eu vou colocar aqui, dar uma pausa aqui, ó, eu vou colocar ela aqui, essa skatista lá na altura 2 metros, tá? E a gente percebe aqui à esquerda que a energia potencial ela é igual à energia total. Por quê? Porque se ele está parado, a energia cinética é zero. Então a energia
a energia total, energia mecânica total, que é igual à energia cinética mais energia potencial. Se eu estou nessa altura e a energia potencial, a energia cinética é zero, porque ele está parado, então toda a energia do sistema é igual à energia potencial. Então o que acontece quando eu liberar ele para andar, a skatista vai descer, ganhando velocidade, tá? Até aqui, olha, o ponto de velocidade máxima, o ponto mais baixo é quando a energia potencial é zero, tá? Se a energia potencial é zero, então toda a energia mecânica agora é energia cinética. A gente vai acompanhar no gráfico aqui. E aí depois ele torna a subir. Mas a gente percebe que esse movimento ele se limita apenas a essa altura, 2 metros à esquerda e 2 metros à direita. Por quê? Porque essa linha horizontal aqui, ela corresponde à energia mecânica total. Então, esse sistema é um sistema aprisionado, ele só pode oscilar, aí a skatista só pode vir dessa posição para essa posição, só pode ir para lá e para cá. Então ela está como se estivesse aprisionada. Isso aí é o que a gente chama de poço de potencial, tá bom? É um poço de potencial. E aqui à esquerda a gente vê, olha, que hora a energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima, hora é o inverso. Vamos tornar o movimento um pouco mais lento para a gente ver aqui como funciona. Então lá ela para, a energia cinética aqui vai para zero, tá? Energia total é igual a energia cinética, é igual a energia potencial. E à medida que ele vai andando, quando ele chega na altura mínima, aqui ó, na altura do solo, eu vou colocar aqui, na altura do solo, quer dizer, eu vou abandonar daqui e vou abandonar aqui do 2 e vou evoluir o movimento para que ele pare aqui, pronto. Aqui a energia potencial já é zero, enquanto que a energia cinética é máxima. Por quê? Porque aqui vai dar a máxima velocidade, 6,2 metros por segundo. E aí ele vai continuar evoluindo, quando ele chegar na altura máxima, onde a energia cinética é zero, lá no ponto de retorno, tá? Ele vai parar para poder retornar. Então a velocidade, a gente observa lá em cima que a velocidade é zero. Então aqui ó, parou, velocidade zero, né? Tá bom? Agora ele já vai voltar. 0,3 aí é porque ele zerou e agora já vai voltar. Ok, ó, então ele vai ter um retorno aí, máxima velocidade aqui embaixo, volta a diminuir de novo até zero e aí inverte. Então esse movimento ele vai se repetir indefinidamente, porque nós estamos aqui considerando apenas a ação da força gravitacional, que é uma força conservativa, tá bom? Não tem forças dissipativas aqui, ok? Eu até coloquei aqui, por exemplo, poderia ter o atrito como força dissipativa, que à direita a gente vê o atrito como força dissipativa. Eu coloquei nenhum atrito. Se eu colocar atrito, aí as rodinhas do skate começam a ficar engripadas, né? Começam a ficar enroscando lá e aí ele começa a perder energia total. Vamos ver isso acontecendo? Começa a ter aqui uma energia, olha aqui, ó, energia térmica começa a aumentar, certo? Ó, e aí diminuindo, toda a energia cinética potencial se transforma em energia térmica, de modo que no final toda a energia total que eu tinha do sistema foi transformada em energia térmica e não volta mais. Então não tem mais como eu fazer a energia térmica voltar para o sistema. Ela caiu lá no poço de potencial e ficou paradinha lá. Não tem nem energia potencial e nem energia cinética. Tá bom? Como a gente pode ver no gráfico aqui à esquerda. Então toda a energia foi perdida no aquecimento das rodas. É um sistema não conservativo. Então vamos tirar o atrito, não precisamos de atrito aqui, tá bom? Eu vou colocar de novo aqui no 2. Pronto, então no 2 ele vai continuar oscilando aí. Agora o que acontece se eu aumentar, se eu der mais energia? Ao invés dessa energia aqui, dessa altura, eu vou dar uma energia aqui, ó, uma energia potencial inicial lá no 4 metros. Agora a energia potencial aumentou, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Vou dar uma pausa, vou colocar lá no 4, ok? A energia potencial ela aumentou. Perceba que tem até uma setinha aqui que mostra que ele extrapolou a escala. Pronto, está aqui. A energia potencial agora é maior. Antes era isso aqui, ó. Agora é isso. Significa dizer que nesse movimento, com apenas forças conservativas atuando, ele vai se movimentar, mas vai continuar oscilando desse X
para aquele X ali, tá? Ele tá, antes era nesse intervalo menor, agora é nesse intervalo maior. Então, isso significa que a amplitude do movimento aumentou. Claro, aqui eu tenho uma energia cinética, só ia ser aqui, e agora eu tenho essa energia cinética que vai até lá em cima, tá? A largura, né, da amplitude do movimento, uma energia cinética e potencial entre essas posições, que varia, como a gente vê aqui, ó, da energia máxima, tá bom, até zero, conforme a gente vê no gráfico. Muito bem, então, mudando ainda a amplitude, eu vou dar uma pausa aqui, vou pedir licença a ela, essa mocinha, vou colocar aqui, ó, vou colocar bem aqui no 6. Olha o que acontece no 6. No 6, ela vai oscilar até encontrar aquele movimento lá, até encontrar o outro ponto de retorno. Vamos ver? Então ele vai, ó, opa, quase cai da pista, né? Não caiu da pista ainda. Então a energia aqui, a energia total é essa energia aqui, que tá na marca na altura 6, tá bom? Lembrando que esse 6 aqui não é valor de energia, é apenas escala de altura, que tem a ver com a energia potencial, né? Mas a gente percebe também que isso aqui serve de altura como base para a energia mecânica total. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui e vou dar uma energia maior do que a pista, tá? Eu vou dar uma energia aqui, ó, equivalente a essa altura bem aqui, ó. Olha a energia cinética agora, aliás, a energia potencial. Bem alta, né? Então, essa energia potencial, ela tem um valor aqui maior do que a pista. Então, a energia potencial, que é igual aqui à energia cinética, porque vai sair do repouso, não tem energia, que é igual à energia potencial, que é igual à energia mecânica total, não tem energia cinética, porque vai sair do repouso. Então, essa energia mecânica total agora, ela está bem aqui em cima, ó. Então, quando essa skatista chegar aqui do outro lado, o que vai acontecer? Será que ela vai parar aqui e voltar? Vamos ver, ó, a energia total está aqui nessa marca, viu? Então vamos ver o que acontece, ó. Então ela desce, ó. Opa, e aí a tendência é ela ir, saiu do outro lado aí, né? A tendência é ela ir até aqui e voltar, mas a pista acabou. Então eu vou retornar aqui a skatista, tá? Então a pista acabou. Então dessa forma o sistema é aprisionado quando a energia em toda aquela região em que a energia mecânica total é maior do que a energia potencial. Vamos mudar de pista agora? Então essa aqui é uma pista só com uma barreira, olha, perceba aí. Aí eu lembro de que a equação da força é igual a menos du dx. Aqui à esquerda eu tenho uma energia potencial U, que é a energia potencial gravitacional. Então toda vez que o skatista vem em direção a U, tá, em direção à barreira, vai aparecer uma força contrária, porque a força é menos du dx. Então se o U está variando, a energia potencial não é constante aqui, mas ela varia. Então du dx é a derivada, a variação da energia potencial com a posição. Então se eu estou indo para a esquerda e a energia potencial está aumentando, vai aparecer uma força para a direita. É por isso que aqui ele sobe, a skatista sobe e depois desce. E se ela desce, se ela está indo, ó, à medida que ela se desloca agora, ela está indo para a direita, tá certo? De novo, ó, vou trazer ela aqui, que ela se escondeu, né? À medida que ela vai para a direita, ela não encontra mais energia potencial. A energia potencial é zero, tá? A energia potencial aqui é zero. Se é zero, significa o quê? Que a energia potencial é constante, então a força vai ser menos du, que é constante, em dx vai dar zero. Então, à medida que ela se desloca para a direita, não vai ter força nenhuma atuando para trazê-la de volta e ela acaba indo embora. Tá certo? Ó, é o que acontece aqui, ela acaba indo embora. Agora vamos ver esse outro forma de potencial aqui. Esse potencial também é muito interessante. Por quê? Porque nesse potencial eu não tenho apenas um mínimo de energia potencial, tá? Eu tenho dois mínimos aqui. Na natureza a gente pode encontrar sistemas com vários mínimos, chamados de mínimo local, não é isso? Tá bom? E o mínimo total, que é esse aqui, olha, mínimo local, esse aqui é o mínimo máximo, o mínimo total,
Essa energia potencial aqui é quando essa região, essa posição, é quando a energia total do sistema vai para zero, mas aqui esse mínimo local é quando a energia potencial ela tem um menor valor do que na sua vizinhança, tá? Então vamos lá, eu vou dar uma energia, inicialmente eu vou dar uma energia potencial para ela, uma energia potencial que é menor do que a altura dessa barreira aqui, tá? Aqui eu tenho um poço de potencial, né, um mínimo local, e aqui o mínimo global, né? E aqui eu tenho uma barreira de potencial, certo? Um morrinho aqui, uma barreira de potencial. Perceba que a altura dela inicial é essa daqui, ó. Então essa daqui marca a energia mecânica total. Eu vou deixar ele andar então. Percebe que ela fica oscilando aí dentro, ela não tem altura. A energia mecânica total é menor do que a altura da barreira. A altura da barreira está lá no 2 e a energia mecânica total está aqui, ó. Então ele não tem como traspassar a barreira, ela não tem energia suficiente para isso. Então essa skatista ela está aprisionada aqui dentro, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela numa energia um pouco maior, na altura da barreira. Olha o que acontece, vamos ver o que acontece aqui, ó. Se eu soltar, ela vai, opa, quase foi, né? Quase foi. Ela vai até ali, mas aqui também ainda é um ponto de retorno, tá? Para eu poder passar para o outro poço, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que pegar ela aqui, deixa eu pegar ela aqui, pronto. Vou dar um pouquinho mais do que a altura do poço, para que sobre alguma coisa, pelo mínimo, tenha uma energia cinética maior, subindo o potencial à direita, né? A barreira de potencial. Tem que sobrar pelo menos um mínimo de energia para que sobe, para que ele tenha alguma velocidade e passar para o outro, para depois da barreira. Vamos ver como é que isso acontece. Ó. Ver se eu consigo. Opa, olha aí, deu certo, né? Sempre vai sobrar aqui agora, sobrou um pouquinho. Só que esse mínimo de energia cinética corresponde a 1 meio de mv ao quadrado, ou seja, tem uma velocidade que é mínima também. Tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela agora e vou colocar bem aqui agora. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho, opa, olha, ó, desceu, vamos ver se ela vai passar para o outro. Olha, ó. Pronto, também está aprisionado, né? Só que no outro poço. Isso aqui é interessante, o comportamento, gente, desses sistemas, ou seja, o estudo da energia potencial é muito importante quando a gente vai estudar, por exemplo, aplicar no estudo de sistemas moleculares, tá bom? Em modelagem molecular, a gente comumente aplica as equações de modelagem molecular, são programas ou métodos matemáticos que aplicam os princípios da física para determinar a energia potencial, né, considerar a energia potencial daquela molécula e encontrar a melhor posição, a posição de equilíbrio, ou seja, o fundo desse poço de potencial aqui, ó, desse ou desse, tá? De preferência é o mínimo global, tá? Certo? O mínimo global. Então a pesquisa envolve o programa de computador, ele vai criar várias posições, várias situações e tentar buscar o menor valor possível da energia potencial. A maneira como a molécula se organiza, aquela que é a configuração mais estável da molécula, tá? Então esse estudo aqui ele é aplicado não só aqui na mecânica em si, mas também na mecânica molecular, tá certo? Aí a gente utiliza conceitos de modelagem molecular, tem vários programas, inclusive programas gratuitos na internet, você pode baixar, né? O Avogadro ele é gratuito, você pode baixar para poder determinar, fazer essa demonstração aí, tá bom? Muito bem, e aqui a gente tem, para finalizar, temos um loop, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar ela ali, ó. Vou colocar ela nessa altura. Será que ela vai conseguir fazer o loop, gente? O que a gente acha aqui? Ó? Ele vai subir, vai descer dessa altura. Essa é a energia mecânica total, então no máximo ela só vai subir até essa altura. Quer ver? Olha, ela só vai até ali e volta. Tá? Para que ela faça o loop, né? Para que ela faça o loop aí, eu preciso dar uma energia maior para ela, tá? Olha aqui, ó, eu vou dar essa energia maior aqui. Vamos ver se ela consegue fazer o loop agora, ó. Opa, olha aí, ó. Ela ia caindo aqui, hein? Ó, viu? Ela saiu, o skate dela saiu da pista. Se eu não tiver velocidade suficiente, por exemplo, aqui, ó. Se ela não tiver velocidade suficiente, eu vou
travar aqui, dessa altura aqui, será que ela vai ter velocidade suficiente para dar a volta? Não, né? A gente percebe que o loop está aqui na altura, que marcação 4, ó, na marcação 4. Mas aí ela vai para cá, vai subir até aqui e aí não vai conseguir fazer o loop, quer ver? O que vai acontecer com ela? Ela vai cair, né? Não tem jeito, né? Então, para isso é necessário que eu tenha uma energia mecânica total maior, né, do que a altura do loop. Maior do que a energia potencial associada à altura do loop. Quer ver? Ó? Agora ela vai conseguir fazer o loop, olha aí, ó. Certo? Muito bem, então esse aqui é a forma da gente entender como é que funciona, né? Como a gente tira informação do sistema a partir do gráfico da energia potencial pela posição, tá bom? A gente está vendo aqui o caso unidimensional, mas o caso tridimensional também se aplica. Bem, então tá aí, né? Acho que creio que deu para todo mundo entender como é que funciona, né? Então vamos aplicar aqui, vamos ver uma situação para a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu até agora. Uma partícula está sujeita a uma força F que lhe confere uma energia potencial AX4 menos BX3 mais CX2, tá? É uma energia unidimensional aqui, né? Onde o A vale 24, o B é 32 e o C é 9 com as respectivas unidades. Letra A, determine a força F de X. Letra B, encontre os pontos de equilíbrio e analise para cada um se o equilíbrio é estável ou instável. Letra B. Letra C, supondo que a partícula tenha uma energia mecânica total igual a menos 5 joules, menos meio joule, na verdade, analise a região em que ela pode ser encontrada. Então vamos lá. Primeiramente, né, vamos alinhar aqui a energia potencial, tá certo? A energia potencial total, ela vamos marcar aqui a letra A, né? Fazer aqui a letra A. A energia potencial total, ela é U de X igual a x4 menos b x3 mais c x2, sendo que o A, o B e o C estão ali. Então na letra A eu quero saber a força. Ora, a força F de x é igual a menos du dx, né? Eu vou fazer logo aqui a derivada total, porque a energia potencial não depende de outras variáveis, tá? Só depende de uma variável. Então é uma derivada ordinária aí, né? Vai ficar menos d dx de ax4 menos b x3 mais c x2, tá bom? Então vai dar menos 4a x3 menos menos 3b menos 3b x2 mais 2cx, tá bom? Essa aqui é a força, tá? Ou, em outras palavras, podemos reescrever a força F de x como sendo menos 4a x3 mais 3b x2 menos 2cx. Tá aí. Na letra B, o que nós queremos na letra B? Nós queremos saber, encontre os pontos de equilíbrio. Os pontos de equilíbrio são aqueles em que a força total dá zero, né? A força total dá zero. Então, esses pontos de equilíbrio, eu vou fazer o seguinte. Os pontos de equilíbrio são aqueles em que, na energia potencial, no gráfico da energia potencial, nós vamos ter, por exemplo, regiões de máximo. Nós temos aqui regiões de máximo e regiões de mínimo. Em todos eles, a inclinação, isso aqui é U e aqui é X, tá bom? E aqui é X, certo? Tá bom? E aqui é U, né? Em todos esses pontos, a derivada du dx é zero, porque é a derivada da inclinação. Os pontos de equilíbrio são aqueles para os quais a derivada de U em relação a x dá zero. Ou seja, du dx é a força.
é igualar a força a zero. Então vamos lá. du dx tem que dar zero. Quando isso acontece, du dx a gente acabou de calcular ali, dá 4ax3 menos 3b x2 mais 2cx é igual a zero. Então daqui eu já posso colocar x em evidência, né? Vai ficar 4ax3, aliás, x2, né? 4ax2 menos 3bx, tá? Mais 2c igual a zero. E ainda posso escrever ainda x que multiplica. Aqui dentro eu posso colocar x em evidência ainda. Quer dizer, quando é que isso aqui dá zero? Quando é que isso aqui dá zero, né? É quando ou x é igual a zero, tá? Ou, né, quando isso aqui é igual a zero, ou então quando isso aqui dá zero, ou quando 4ax2 menos 3bx mais 2c é igual a zero. Então isso aqui vai dar x igual, resolvendo aí, ó, vai dar x igual a 1/4 de metro, ou seja, 0,25 metros, tá? Ou x igual a 3/4 de metro, ou seja, 0,75 metros. Então aqui eu obtive esses resultados resolvendo a equação do segundo grau, tá bom? Substituindo o A, os valores do A, do B e do C, tá bom? Bem, agora para analisar se cada um dos pontos é de equilíbrio estável ou instável, a gente precisa analisar para esses pontos que nós encontramos, olha, a segunda derivada da energia potencial, ou seja, a primeira derivada da energia da função força que nós encontramos, né? Então a gente já encontrou aqui a primeira derivada, du dx, como sendo 4ax3 menos 3bx2 mais 2cx, isso aqui que é igual a menos f de x, tá bom? Agora vamos analisar a segunda derivada. Por quê? Porque a segunda derivada vai dar a concavidade, se aquilo ali é o máximo ou mínimo. Então vamos lá. A segunda derivada vai ser d2 dx2, que vai ser, fazendo a derivada aqui, vai ser 12ax2 menos 6bx. Agora eu vou substituir para essa função que nós encontramos, ou seja, isso aqui é menos df dx. Nós vamos substituir os valores de x, né? X igual a 0, 0,25 e 0,75, e aí verificar se essa função, a segunda derivada de u em relação a x, se ela vai dar positivo ou negativo, tá certo? Então vamos lá. Quem vai ser du d2u dx2 em x igual a zero? Vai dar quanto? Colocando ali vai dar zero, né? Quem é d2u dx2 em x igual a 0,25? Substituindo os valores, lembrando do valor do A e do B, a gente vai ter aí um valor de menos 12, tá? Aqui vai ficar menos 12, tá bom? Eu vou tirar as unidades para a gente não carregar muito, tá? Vai ficar menos 12 aqui, tá? Joules por metro quadrado. Aqui eu vou colocar também joules por metro quadrado. E também a segunda derivada de u em relação a x, tá? Quando x for igual a 0,75 metros, vai ser 36 joules por metro quadrado. Isso significa o quê? Que em x igual a 0 e x igual a 3, em x igual a 3/4, a gente vai ter... Então, como a gente percebe, a segunda derivada de u em relação a x, para x igual a 0 e para x igual
a 0,75 deram valores positivos, indicando que eles atuam como valores como pontos de mínimo, né? Então isso aqui é mínimo, isso aqui são os pontos de mínimo. Portanto, eles fazem parte aqui no gráfico, né, na energia potencial, tá? No máximo, no gráfico da energia potencial U de X por X, em 0, aqui eu tenho 1, meio, 0,25, 0,75. Então aqui em 0,25 e aqui em 0,75, no ponto 0 nós vamos ter um ponto de mínimo. E qual é a energia lá que a gente encontrou, né? É só substituir o U em 0, que dá 0. Então esse ponto aqui faz parte, tá? Eu vou marcar aqui de verde, né? Esse ponto aqui faz parte da energia potencial. Em 0,25 nós vamos encontrar a energia em 0,25 vai dar, marcar aqui, o U em 0,25 vai dar aqui aproximadamente 0,156 joules. E aqui o U em 0,75 vai dar menos 0,844 joules. Então, nesse caso, como a gente observou, no ponto 0,75 ele vai dar um valor negativo, bem aqui, ó, tá? Abaixo do U, tá? Então isso aqui é um ponto de mínimo, aqui é o ponto de mínimo, mas no 0,25, né, que a gente encontrou aqui uma derivada negativa, significa que ele é um ponto de máximo, né? É um extremo, né? É um ponto de máximo lá, e ele vai ter uma altura aqui de 0,156, então ele vai estar bem aqui, para cá. Esboçando aqui a nossa curva, ela vai dar isso, né? Ó, isso aqui, certo? Algo desse tipo, ó. Tá bom? Isso aqui é um esboço, tá? Não é o gráfico ainda, é um esboço da curva. Então a gente percebe que em x igual a 0, e em x igual a 0,75, como representa mínimo, né? Então eles representam equilíbrio estável, tá? Pontos de equilíbrio estável. Lá em cima no topo, né, no 0,25, se eu colocar o skatistazinho lá, ele vai tender a cair ou para a esquerda ou para a direita. Então é um equilíbrio, mas é um equilíbrio instável, tá bom? E aí, supondo que na letra C, supondo que a partícula tem uma energia mecânica de menos meio, né, analise a região em que ela pode ser encontrada. Então, o valor de mínimo aqui, na letra C, eu vou colocar uma energia de menos meio. Então, é como se ela tivesse essa energia mais ou menos aqui, ó. Tá? A energia de menos meio, ela estaria aqui, né, ó. Então, ela estaria nessa região, tá bom? Apenas nessa região. Aqui na letra C, ficaria entre essa região. Que região? Na região onde a energia mecânica UX seria igual a menos 0,5 joules. Isso aí dá para nós os valores, né? Calculando aí, substituindo, a gente vai encontrar os valores da energia ou os pontos de retorno, tá bom? Então, revisando, a gente para analisar esse tipo de movimento, tirar a informação da energia potencial em função do deslocamento, né, da posição, a gente vai calcular a força, encontrar os pontos de retorno, que é com a primeira derivada da energia potencial, que dá a força, igual a 0, encontra os pontos de retorno. Aliás, encontra os pontos de máximo, né? E aí, para encontrar os pontos de retorno, é igualar a energia potencial, tá, com a energia mecânica total. Em outras palavras, né, foi o que nós fizemos, né? Por fim aqui, olha, foi igualar a energia mecânica total à energia potencial. Encontra os pontos de retorno, tá bom? E aí, para saber se a gente tem equilíbrio estável, se aquele ponto de máximo aquele
aquele ponto lá onde ponto de equilíbrio, né, onde a força é zero, a primeira derivada da energia potencial, se ela é um ponto de máximo ou de mínimo, eu calculo a segunda derivada da energia potencial, ou seja, a primeira da força, e a partir daí, se for positivo, é um ponto de mínimo. Se for negativo, é um ponto de máximo, tá bom? Muito bem, então a gente finaliza. Muito bem, então finalizamos aqui, né, o nosso conteúdo de trabalho, energia cinética, energia potencial, a relação entre o teorema, né, trabalho e energia mecânica total, trabalho, energia cinética, trabalho, energia potencial, e a partir daí consideramos a conservação da energia total do sistema, consideramos também o estudo de sistemas conservativos e resolvemos alguns problemas de mecânica que inicialmente, né, no passado a gente fez aplicando as leis de Newton, agora utilizando o conceito de energia e trabalho, tá bom?